Bom, a dica de hoje é sobre como escrever steampunk. Se você não me conhece, meu nome é Gianpaolo Celli, eu lancei recentemente o Steampunk Histórias Extraordinárias e, na verdade, eu fui o editor que trouxe o steampunk e renovou o gênero no Brasil quando estava na tarde editorial. Então, o que é steampunk? Steampunk é um subgênero da ficção científica, surgiu em meados dos anos 80, anos 90, com uma derivação do cyberpunk, né? Aquela coisa de muita tecnologia, pouco nível de vida, levada para a era vitoriana, né? Então surgiu exatamente do cyberpunk, veio o steampunk, né? E basicamente, se você quer escrever, existem 3 estilos de steampunk. O clássico, que é a história que acontece lá no século XIX, originalmente era na Inglaterra, depois foi para a Europa, agora você pode escrever em qualquer lugar do mundo, então você pode escrever no Brasil, no Oriente, não tem mais essa pegada, né? As pessoas não são tão chatas em relação a isso, né? Você tem a distopia, então num futuro distante, distópico, a única tecnologia que existe é a tecnologia equivalente à do steampunk. Então você vai ter balões, você vai ter locomotivas, né? Você vai ter esse tipo de coisa. E você tem o passado ou o presente alternativo, que é o quê? Se a gente continuasse com a tecnologia a vapor do século XIX, né? O gênero de passado recente ou presente alternativo, que é como seria um passado mais recente ou o presente se a tecnologia ali da era vitoriana tivesse continuado, né? Então, em vez de você ter motores de combustão interna, você continuasse com motores a vapor, isso iria gerar, de repente, corte de muitas árvores, né? Destruição de muitas florestas, muito antes do que está acontecendo, né? Então, e um atraso, você ia ter muito mais dirigíveis, muito menos aviões, e assim sucessivamente, né? Basicamente, o grande problema do steampunk é que o steampunk é um gênero muito visual, né? Especialmente agora, que nós temos muito material na internet, né? Não é uma coisa dos anos 80 ou dos anos 90 que você não tinha esse acesso, né? E então criou-se o gênero de vestimenta, de cosplay steampunk. A pessoa vê lá o personagem usando uma máscara de gás, usando um óculos de proteção, né? Com um braço mecânico, e fala, vou colocar isso na minha história. Mas é um problema, por exemplo, você gera um problema de descrença, porque se atualmente, quer dizer, no século XXI, é raro você ter essa tecnologia, né, de um braço mecânico, como é que você vai ter um braço mecânico no século XIX? Né? O que vai mover ele? Como ele vai se ligar nos nervos? Tudo isso tem que ser explicado, porque senão o leitor se perde, né? Ele perde interesse e fala, não, isso aqui está irreal, entendeu? E esse é um problema, né? E esse é um dos grandes pontos do steampunk que demanda muita pesquisa, que é o que? A tecnologia. Eu digo isso porque muitos dos escritores dos dias de hoje não tem idade, não vou dizer que não tem idade para ter vivido na época, mas não tem idade nem para ter visto os filmes de faroeste dos anos 50. E por que eu digo isso? Porque se você for pesquisar o motor a vapor, ele surgiu muito para locomotivas, caminhões, né, grandes e barcos. Por quê? Porque ele é um motor pesado, né? Ele é um motor que demanda água e calor, né? Então carvão. É complicado você ter isso num carro. E esse ponto da água é um ponto muito importante que ninguém pensa. A gente vê nos filmes modernos, né? Então o cara colocando lá, jogando carvão na caldeira e é só carvão que precisa. Fala, não, o carvão aquece a água, que vira vapor, que mexe o pistão. Então se você for ver nos filmes antigos, no meio, às vezes até no meio do deserto, o trem parava para reabastecer de água. Então não adianta. Então assim, se você for parar a pensar, o primeiro carro a vapor que surgiu foi o chamado veículo de Cugnot, em 1797, se eu não me engano.
e ele não deu certo. Por que ele não deu certo? Porque a caldeira dele era pequena e para funcionar 15 minutos andando a 6, 7 km por hora, se eu não me engano, ele parava e precisava ficar aquecendo a caldeira por 15 minutos. Então imagina, você andava o dobro do que ele, porque ele andava 15 minutos com você, parava, tinha que ficar parado 15 minutos até aquecer de novo, então ele nunca mais ele não ia te pegar. E esse é o problema, quer dizer, ele funcionava numa locomotiva porque era uma coisa enorme, ela funcionava num barco a vapor porque era uma coisa enorme. Aí quando você pensa num dirigível, é um problema, quer dizer, imagina, onde você vai guardar a quantidade de água necessária para girar os pistões? Onde você vai guardar o carvão necessário, o peso daquilo tudo, o peso da maquinaria? Quer dizer, você está no meio de uma viagem no alto, lá no céu, acabou a água, acabou o vapor, o que você vai fazer? Acabou o carvão, o que você vai fazer? Quer dizer, é relativo, a coisa não é segura. E se o leitor pensar nisso, gera um problema. Um outro ponto é até a questão do visual, né? Por quê? Porque você, de novo, vai lá na internet, você vai ver joiazinhas steampunk com rodas dentadas, né? Todo esse tipo de coisa. Aí eu te pergunto, legal, o ponto de um livro é exatamente que o leitor tá criando na mente dele isso. Quer dizer, diferente de um filme, existe todo você precisa que aquilo seja real para ele. Então você tem que entender que num livro de steampunk não existe um movimento steampunk. Percebe? É estranho isso, né? O movimento steampunk do livro não existe no movimento steampunk. Então você tem que pensar, por que você está usando, o seu personagem, né, está usando, sei lá, uma joia de uma roda dentada? Tudo bem, nem é tão difícil. Se for para pensar, século XIX, aconteceram 2 revoluções industriais. Então você pode criar um estilista, uma moda que vai levar isso, né? Que o mundo está mudando. Não, só que você tem que explicar, esse é o ponto. Você não tem que deixar aquilo como para o leitor achar. Você tem que explicar a mesma coisa, por exemplo, por que o seu personagem está usando, sei lá, um óculos de proteção ou uma máscara de gás? Ele vai numa área perigosa? Quer dizer, ele precisa, ou você vai criar aquilo de moda? Se você vai criar aquilo de moda, você tem que dizer, olha, aquilo é de moda. Você tem que dar uma desculpa para aquilo. É a mesma questão. Você para e pensa assim, aquela história do guerreiro, história de fantasia, o guerreiro medieval. O guerreiro medieval está na cidade. Ele está andando com a espada dele? Não, ele não está andando com a espada dele, ele está na cidade, ele não está indo para a guerra. Ele está andando com a armadura dele? Não, ele não está andando com a armadura dele, ele está na cidade. Então, senão a coisa deixa de ser verossímil, né? Imagina, para e pensa nessa mesma situação. É um policial, um oficial militar, ou um militar da ativa, está andando com uma submetralhadora na rua, né? Ou andando com uma metralhadora. Quer dizer, o cara está armado? Até normalmente eles estão, mas está escondido, a coisa não é, né? Ele não está andando com uma metralhadora. Então é a mesma coisa, quer dizer, o seu personagem, apesar da narrativa, se ele está andando na cidade, ele não pode estar usando uma armadura, uma arma enorme, né? Ou dirigindo um tanque. Quer dizer, isso termina sendo ilógico. Então esse é um problema que você vai ter que resolver. Um outro ponto que eu vejo que alguns autores tendem a ignorar, e isso pode ser muito bom para a história, é a própria questão da história, ou a questão histórica, não a história em si, da nossa história. Se você for pensar no século XIX, ali na era vitoriana, teve inúmeras guerras, inúmeros conflitos, inúmeras situações que você pode usar na sua história. E o interessante disso é que isso chama a atenção do leitor, porque o leitor leu isso, né, estudou isso na escola, então ele vai criar aquela, nossa, eu li sobre isso, né? Então você teve a Guerra do Paraguai, você teve a Guerra Franco-Prussiana, você teve a Guerra da Crimeia, né? Você teve 2 guerras do ópio, do final do reinado Tokugawa no Japão, né? O final da abolição da escravatura aqui no Brasil. Tudo isso são elementos que você pode usar, que vão trazer a sua história
para a atualidade, né? Vão criar um elo com o leitor. E o último ponto, que eu acho que é interessante, que eu já vi autores usando, o exemplo que eu vou dar, que é do Alan Moore, Liga Extraordinária, todo mundo conhece, que é usar personagens ou referências a personagens da literatura da época, né? Então, por exemplo, você pega o Liga Extraordinária, você vai ter o Alan Quatermain, do Milas do Rei Salomão, né? Você vai ter o Dr. Jekyll e o Dr. Hyde, do Médico Monstro, você vai ter a Mina Harper, do Drácula, né? O Dr. Moriarty, do Sherlock Holmes. Quer dizer, são figuras que vão trazer uma lembrança para o leitor. Então você pode mencionar, você pode fazer relações, né? Que vai enriquecer a sua história, porque tudo isso é o espírito do steampunk, né? Quer dizer, é a tecnologia, é a história, é a literatura da época, né? O 20 Mil Léguas, o Capitão Nemo, né? Quer dizer, todos eles são usados no 20 Mil Léguas. E não vou dizer que você possa usá-los, mas você pode fazer referências, né? Quer dizer, você pode citá-los no texto, você pode criar alguma coisa em relação a eles. E tudo isso para enriquecer a sua história e fazer uma história de steampunk que chame a atenção do leitor. Eu creio que é isso, não sei, espero ter ajudado, né, como sempre. E que se você for começar ou escrever a steampunk, ou já esteja escrevendo steampunk, esse artigo ajude, né? E como sempre, segue a gente, né, no Insta, no LinkedIn, no Face, no próprio YouTube, né? Se você gostou do vídeo, curte. E se você conhecer algum amigo que precisa de uma ajuda para ele começar a escrever, compartilha, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado.